Olá, para você que acompanha os canais de comunicação oficiais do Tribunal de Contas do Amazonas, fique por dentro de tudo o que aconteceu durante a semana no nosso boletim de notícias. O TCE-AM emite parecer prévio sobre as contas da Prefeitura de Manaus no exercício de 2020 de responsabilidade de Arthur Vigílio Neto. Em sessão especial e por unanimidade de votos, os conselheiros recomendaram a aprovação, com recomendações, das contas da Prefeitura de Manaus do ano de 2020. A relatora do processo foi a conselheira Yara Lins. Ela iniciou a sessão descrevendo os valores arrecadados e gastos pela Prefeitura de Manaus, um orçamento de mais de 6 bilhões de reais, 21,4% a mais que o ano passado. Foram 6 recomendações. A nossa comissão, com um trabalho muito detido, verificou que não houve infrações graves para que pudessem ser reprovadas contas do prefeito. O procurador-geral do Ministério Público de Contas se manifestou. Ele detectou um desequilíbrio entre receitas e despesas e sugeriu algumas recomendações que foram reproduzidas no relatório-voto da conselheira relatora, como a necessidade de realizar concurso público e a adoção de medidas previdenciárias junto à Manausprev, uma vez que o fundo está com um débito muito alto. As divergências foram pontuais, provavelmente em decorrência do vírus, da Covid, que assolou todo o mundo no ano passado. Então, de modo geral, foram tomadas medidas excepcionais que garantiram, no final das contas, uma boa gestão. De acordo com a legislação brasileira, cabe à Câmara dos Vereadores julgar as contas dos prefeitos. Portanto, depois dessa apreciação técnica feita pelo Tribunal de Contas, o processo que sugere a aprovação com recomendações do ex-prefeito Arthur Vigílio Neto segue para julgamento na Câmara Municipal de Manaus. E na manhã desta sexta-feira, os conselheiros analisaram as contas do governador Wilson Lima. A repórter Giane Benoliel também acompanhou os trabalhos no Pleno e traz outras informações. Giane, como é que foi essa votação? Mariana, a votação aconteceu em ordem cronológica. Primeiro foram apreciadas as contas do ano de 2019, onde houve uma receita de mais de 19 bilhões e a relatoria foi do conselheiro Ari Moutinho. Por maioria dos votos, o colegiado acatou o proposto no relatório-voto do conselheiro relator Ari Moutinho, no sentido de recomendar a aprovação das contas do governador Wilson Lima, com ressalvas, recomendações e determinações em consonância com o parecer do Ministério Público de Contas. Nós podemos apontar como principais ressalvas a questão do cancelamento dos empenhos, a questão das verbas indenizatórias de exercícios anteriores e, por que não dizer, o excesso de gasto com mídia. Eu entendo que o tribunal, mais uma vez, faz recomendações e ressalvas. Nosso voto foi em harmonia com o Ministério Público de Contas. Em relação às prestações de contas de 2020, o relator foi o conselheiro Érico Desterro. A receita orçamentária foi de mais de 20 bilhões de reais. Ao analisar os gastos públicos e as provas contidas nos autos, o relator propôs a aprovação das contas com ressalvas e recomendações e teve o aval da maioria dos conselheiros. Nós podemos constatar que, de uma forma geral, sob o ponto de vista da análise das contas gerais do Estado, não houve violação de dispositivos constitucionais, mesmo ao cumprimento da legislação fiscal, legislação orçamentária, que é o que se analisa neste momento. Na penúltima sessão do ano, o tribunal finaliza grandes julgamentos com análise das contas do prefeito de Manaus e do governador do estado do Amazonas. Analisamos as duas contas, do governo do estado, uma com o relator, com o conselheiro Ari Moutinho e outro conselheiro Guedes Desterro. Eu não tenho dúvida que, apesar do cansaço, estamos com o dever cumprido hoje, nesse contexto de análise das contas do governo do estado. A corrida pela vacina contra a Covid-19 continua ao redor do mundo. E no Amazonas, para manter um bom ritmo na fila da imunização, o Pleno do TCE-AM tomou novas decisões para acompanhar o processo de vacinação no Amazonas. O repórter Lucas Silva explica melhor os detalhes. Os processos relacionados a denúncias de irregularidades nas ações de vacinação no Amazonas serão arquivados, ficando na competência dos órgãos de saúde do estado e do município. Com a decisão,
A Corte e os órgãos técnicos podem mapear os problemas e buscar soluções na aplicação da terceira dose do ciclo vacinal. A preocupação do Pleno é de uma possível estagnada no avanço da vacinação no Amazonas. O estado, que chegou a ser o melhor colocado entre todos do país no início do Plano Nacional, hoje ocupa apenas a 22ª posição. Segundo os conselheiros Érico Desterro e Eri Moutinho Júnior, a decisão de arquivar processos relacionados a denúncias na aplicação das vacinas no Amazonas colabora para que a fiscalização seja focada nas maiores necessidades do momento. O presidente do TCE-AM, conselheiro Mário de Mello, também afirmou que a fiscalização da Corte de Contas em relação à pandemia no estado continuará enquanto for necessário. Das 27 capitais, Manaus está em 20º lugar em vacinação. Uma coisa que me parecia não é assim, não sei se as pessoas sabem disso, não é? Porque Manaus, naquele período de dificuldades, estava em primeiro e segundo lugar em vacinação, acelerou bastante, o que foi muito bom. Agora, vamos iniciar um procedimento junto à atual administração para saber qual a razão pela qual nós estamos nessa situação. Eu acho que seria de bom tom, Vossa Excelência, presidente Mário, capitanear uma determinação do seu prefeito que vacine nas escolas, nos hospitais, nos postos de saúde, no supermercado, nos shoppings, enfim, que intensifique, porque realmente é inaceitável. Manaus, que teve lá atrás, conselheiro Érico, é bom que se diga, um apoio de todos os estados para ter mais vacinas, hoje está em 20º lugar, segundo o conselheiro Érico. 35 servidores que compõem o corpo técnico da Corte de Contas participaram de um curso sobre o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal do recurso extraordinário 846826, sobre o que altera as competências de julgamento das contas de prefeitos municipais por parte dos tribunais de contas do país. Quem ministrou essa palestra foi o professor Dr. Luiz Henrique Lima. Existem outros efeitos no julgamento das contas de gestão, além do efeito da inelegibilidade. Então, essa é a discussão que nós vamos ter com a turma em sala de aula. Nós não vamos ter uma solução pronta. Cada tribunal vai encontrar a melhor forma de proceder de acordo com o seu regimento, de acordo com as suas peculiaridades. Mas nós vamos apresentar este quadro geral desses entendimentos nacionais que estão sendo feitos a partir de uma reflexão sobre a decisão do Supremo. O TCE-AM vai inaugurar um laboratório móvel que vai fiscalizar a qualidade do asfalto e da terraplanagem nas obras públicas. É um sonho de todo cidadão transitar em vias públicas bem lisinhas que mais parecem um tapete, com qualidade asfáltica e espessura adequada para aguentar o desgaste dos veículos e do tempo. Mas, infelizmente, é comum vermos obras de terraplanagem, pavimentação ou até mesmo de ações de tapa-buraco sem a durabilidade adequada, porque as construtoras, às vezes, não respeitam as especificações de qualidades previstas nos contratos. O Tribunal de Contas adquiriu um laboratório móvel que vai fiscalizar a qualidade do asfalto e da terraplanagem nas obras públicas. O laboratório vai funcionar dentro deste caminhão que vai ser inaugurado dia 13 de dezembro. O diretor do setor de engenharia do TCE Amazonas explica como vai funcionar o laboratório e o objetivo de inibir a má prestação do serviço público. É um investimento que vai ter um retorno à sociedade de maneira muito ágil, porque permite você exigir um trabalho bem feito e provar que o trabalho com evidências que o trabalho seja bem feito, que o trabalho está sendo mal executado. Que a empresa executa, você visualmente você consegue identificar que não está bem executado, mas você não tem parâmetro técnico para provar. Você precisa de equipamentos. Aí o laboratório permite você fazer os ensaios para comprovar de maneira científica que o serviço não está executado dentro das normas corretas. As informações completas estão nas nossas redes sociais, portal e rádio web. Fique conosco também todas as quintas-feiras a partir das 9 da manhã ao vivo, sintonizando em 105.5 no programa Falando de Contas. Obrigada pela sua companhia e até a nossa próxima edição. Tchau, tchau!